Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, pessoal, hoje nós vamos fazer uma parada louca. Hoje nós vamos criar um modelo de classificação de textos na nuvem que todos vocês podem fazer depois em casa, tá bom? Vai ter os links, vai ter todos os recursos para a gente fazer isso e a gente vai falar sobre isso hoje, mostrar na prática que dá para fazer como fazer, né? E nós vamos navegar muito numa plataforma na nuvem, tá? Então, já se preparem, porque a gente vai fazer hoje, ao vivo, inteligência artificial aplicada, tá? Então, a expectativa é que a gente vai conseguir gerar modelos de classificação. Os exemplos, eles são baseados em notícias que saíram hoje. Então, vai ser algo assim online. E a gente vai tentar aqui construir algo bem legal para vocês enxergarem as possibilidades. Nós vamos estar navegando em diversos tipos de plataformas, tá? Então, se preparem para o que vem por aí. Vem muita coisa assim bem diferente, tá? Então vamos lá. Vamos começar aqui nossa visualização. Vou deixar aqui o ambiente online aqui meio que pronto, tá na janela de cima aqui, por isso que eu estou olhando aqui para cima, tá? E a gente vai começar então falando sobre o contexto de hoje, a aula de hoje, que vai ser uma aula focada em classificação de notícias. E aí você entende por classificação de notícias, classificação de qualquer coisa usando inteligência artificial, tá? Então vamos começar projetando a tela aqui. Né, fim de ano chegando, todo mundo querendo ir para a praia, se é que já não tem gente aí na praia, né? Já está vivendo a boa vida há muito tempo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal. Então vamos lá. Cadê o PowerPoint? Está aqui. Então, eu percebi que na última aula tinha muita gente nova no curso, né? Que não estava nos primeiros cursos. Então, eu peguei um pedacinho do material do primeiro curso para trazer para cá, tá? Quem viu, não se preocupe, não é tudo não, é só um pedacinho, tá bom? Então, aqui a gente vai falar hoje sobre classificação de conteúdos ou textos, tá? Então, aqui vamos projetando. Vamos lá, projetando. Legal. Já estão vendo aí, pessoal? Então vamos lá. Legal, Mário, obrigado. A ideia hoje, então, é a gente falar sobre
um conteúdo que está presente aqui no nosso contexto, que vai ser a classificação de textos. Essa data aqui está errada, deveria ser 19, tá? Então me perdoem pela data, é hoje, tá? Não foi ontem. Então nós vamos falar sobre classificação de textos, que é esse conteúdo aqui, ó. Abordagem em ciência de dados na gestão de meios de comunicação, classificando conteúdos digitais em notícias com inteligência artificial. Então nós vamos classificar notícias, tá, pessoal? Online aqui, vamos fazer juntos. E a plataforma que eu vou estar usando hoje também é uma vai ser uma plataforma que tem uma camada totalmente gratuita, então a gente pode usar ela tranquilo, é de graça nesse contexto, e vocês não precisam instalar na sua máquina, vocês podem rodar na nuvem. Então tem essa parte que é bem legal, tá? Então eu vou começar a mostrar um pouquinho da teoria sobre isso, e a gente vai partir para efetivamente usar as plataformas na nuvem logo na sequência, tá bom? Legal? Então vamos lá. O primeiro contexto que a gente vai ver disso, então para quem não me conhece, meu nome é Cláudio Pinheiro, sou um dos cientistas de dados da IBM, professor em algumas instituições de ensino nesta área de inteligência artificial. Eu gosto muito de lecionar, por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Hoje nós vamos falar de tecnologia no contexto aplicado. E a ideia é a gente fazer inteligência artificial sem precisar ser um programador, né? A gente só precisa ter lógica. Então, a lógica, eu sei que todos vocês têm, a maior parte de vocês, se não todos, tem no mínimo uma graduação. Então, se você conseguiu aquele diploma suado, você vai entender isso fácil, né? E estou aqui para esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tenham. Então, vamos lá. O primeiro contexto que a gente vai observar é um contexto chamado Big Data, né? Então, o Big Data é um termo tecnológico muito presente na nossa vida. Se eu fosse classificar o que tem lá dentro do Big Data em 3 grandes classes, eu colocaria nessas 3 grandes classes aqui, ó. Uma que é um conteúdo que a gente vai chamar de estruturado, outro que é um conteúdo que a gente vai chamar de não estruturado, e outro que é um conteúdo que mescla essas 2, que é um conteúdo semi-estruturado, ok? Então, a gente vai ter essas 3 visões que tudo isso compõe o Big Data, tá? Mas o que é o Big Data? Do que você está falando de Big Data? Então, o Big Data, a gente pode chamar de data qualquer tipo de dados que existem no mundo, certo? Então, quando a gente pensa nesses dados, a gente já tem uma noção de que qualquer informação, seu CPF, uma foto sua, uma compra que você faz digitalmente, então qualquer tipo de informação que está em algum tipo de sistema, né, ou armazenado em algum lugar, ele é um dado, né? E aí, mas o que caracteriza o Big Data, né? Porque Big é grande, né? O que caracteriza isso como ser um grande dado? Então, quando a gente pensa em grandes volumes de dados, a gente pode classificar isso de várias formas. A forma mais simples de enxergar é a seguinte: se eu tenho um poder computacional, se eu tenho um volume de dados, uma quantidade tão grande que as minhas máquinas não conseguem processar, eu poderia chamar isso de Big Data, por um lado. Por outro lado, se eu tenho um conjunto de dados não estruturados, muito grande, eu também posso chamar isso de Big Data, porque é difícil de processar dado não estruturado, que é o que nós vamos fazer justamente hoje na nuvem, tá? Então, a história do Big Data, ela surgiu com esse contexto aqui, ó. Eles eram classificados, para a gente classificar uma base de dados como Big Data, um conjunto de dados como Big Data, a gente olhava para 3 fatores primeiro, né? A gente olhava para um contexto que é o volume, que é a quantidade de informações que a gente tinha, a variedade, que eram os vários tipos de informação, então dados estruturados e dados não estruturados, e a velocidade com que eles aconteciam, né? Então imagina os dados de localização do seu celular, quando você está usando ele ali no seu carro, andando com ele pelo Waze, né? Está lá com o Waze ou sem o Waze mesmo, se estiver ligado à localização, ele está passando a localização. Então, são dados que estão fluindo o tempo todo, segundo a segundo, para algum lugar para te dizer se você está na rota ou não, né? Então, a ideia do Big Data antigamente era só 3 vezes. Você tinha ali o volume,
a variedade e a velocidade. Muito compreensível, né? Muito fácil, direto e interessante. Aí a IBM veio, né, onde eu trabalho, colocou um valor, uma questão ali importante. Ele colocou o contexto de veracidade. Então, além do dados ter volume, velocidade, ter muita variedade de dados, você tem a questão de ser verossímil, de ser credível, ser alguma coisa que você pode acreditar, né? Que não é um amontoado de lixo. Porque se entrar lixo, vai sair o quê? Lixo. Reciclado talvez, mas vai sair lixo, né? No nosso caso de dados, não vai surgir nada de bom disso, né? Entrou lixo, vai sair lixo, né? Então, o que acontece aqui, meu amigo, é que nós temos um contexto de veracidade para que a gente tenha uma noção de que aqueles dados que estão presentes ali, eles são credíveis, que eles são interessantemente plausíveis e a gente confia neles. Só que daí veio o Yuri Demchenko e ele veio com uma abordagem aqui interessante sobre o Big Data, que ele colocava o contexto ali de 5 vezes. Então ali agora nós estamos falando da veracidade, mas a gente vai acrescentar um outro contexto aqui chamado valor, né? Então, além deles serem credíveis, né, a gente acredita nele, ele é autêntico, ele é original, né? E é algo assim que você consegue ter uma contabilidade, uma accountability em cima dele, você vai ter um outro fator aqui que ele tem valor, ele é valioso, né? Então a gente está olhando para os dados, mas esses dados eles conseguem gerar algum tipo de valor para nós. E aí veio a Microsoft com uma outra abordagem, colocou assim que, além de tudo, além do volume, velocidade, variedade, veracidade e valor, você tem um negócio chamado visibilidade, que você consegue enxergar o que tem ali, enxergar esses dados, extrair desses dados algo. Então percebam, quando a gente fala de Big Data, tem muita abordagem aí presente, e eu quis mostrar para vocês até a última aqui, a de 10 vezes, né? Os 10 vezes do Big Data. Então, é muita coisa, pessoal. Eu não sei se é necessário tudo isso. No meu ponto de vista, se você entendeu esses 3 primeiros aqui, eu já estou muito feliz, né? Que é o volume, a velocidade e a variedade. Eu já estou muito feliz se você entendeu isso. E é óbvio que quando você vai fazer análise, você vai olhar para a veracidade, você vai olhar para o valor, você vai olhar aqui para outros contextos ali presentes. Mas aí já é uma coisa mais do analista, né? Que vai fazer isso. Então, se você guardar esses 3 aqui, eu já estou bem feliz. Tá? Talvez 4, para guardar esse contexto aqui de veracidade, né? Confiança que a gente tem naquela informação, até para lastrear que os nossos dados têm valor. Né? Bom, então com isso em mente, né, a gente tem essa situação aí presente e vamos partir para o nosso mundo real. Então, o nosso mundo de comércio agora está voltando, a galera no shopping está voltando a sair, está voltando a ter algumas vendas, e a gente tem uma situação ainda muito premente, que é o contexto digital, né? Então, no contexto digital, no contexto real, você vai ter um conjunto de fontes de um tipo de informação que é o dado não estruturado, estruturado ou semi-estruturado. Em geral, a gente se comunica nessas redes sociais, por exemplo, por um conjunto usando dados não estruturados. Então, quando você digita alguma coisa, é um tipo de dado não estruturado. Quando você fala, quando você manda uma foto, um vídeo. Então, a gente se comunica muito por redes sociais. E, pessoal, 99,9% desses dados das redes sociais são não estruturados. Então, olha só a dificuldade, né, de analisar isso. Então, peraí, deixa eu só desligar aqui. Eu tinha deixado o WhatsApp ligado só para pegar o link da reunião. Deixa eu só parar aqui um pouquinho para tirar o WhatsApp, né, porque está incomodando aqui, já me informaram. Então, peraí. Momentos. Share. Agora vai entrar esse aqui. E eu já fecho este. E pronto. Continuam vendo aí? Estamos juntos?
Ok? Ah, legal. Então, pessoal, tá aí. A gente tem várias redes sociais que a gente usa. Tá faltando uma aqui que é bem legal. Não sei quem lembra. Qual a rede social que está todo mundo usando e que está faltando aqui? Coloca aí no chat, quem sabe. Muito bem, doutor Mário. É isso aí. TikTok. O TikTok cresceu demais, não conseguem mais comprar ele direito, né? 180 bilhões de dólares já está valendo o TikTok, só para vocês terem ideia. E além do TikTok, de todas as que estamos falando aqui, tem várias outras que eu não quis colocar aqui todas, mas tem um monte de redes sociais e de páginas que podem ser acessíveis. Então, nossa ideia agora é começar a usar e rastrear todo um conteúdo que a gente tem não estruturado e, a partir deles, extrairmos resultados, né? Então, vamos lá. A gente tem os 3 tipos de dados, não estruturados, estruturados e semi-estruturados, né? E que a gente pode simplificar classificando dessa forma: não estruturado e estruturado. E o que é o semi-estruturado? É uma mistura dos dois, né? Imagina que um texto onde você tem isso numa planilha do Excel lá, a opinião da pessoa e do lado a idade e o gênero da pessoa. Então, o gênero e a idade são estruturados e a opinião é não estruturada. Então, a gente acabou de criar um conteúdo semi-estruturado. Existem também contextos mais técnicos para isso, tá? XML é um tipo de conteúdo semi-estruturado. Mas tudo bem, deixa isso para lá. Vamos olhar aqui para os dados não estruturados e para os estruturados. Então, quando a gente pensa no não estruturados, nós temos textos, fotos, vídeos, áudios. Tudo isso é conteúdo não estruturado. E o que a gente usa nas redes sociais? Isso aqui, né? Isso aqui é o que a gente usa. É isso que vai crescer ao longo do tempo. As pessoas vão cada vez mais usar isso, porque naturalmente é uma forma fácil de se comunicar. Por outro lado, ninguém está preocupado em mandar uma tabelinha de comparações sobre o que você achou da festa, né? Ou uma lista do que as mães acharam daquela apresentação na escola. Ou juntar um banco de dados e mandar um banco de dados para alguém com as informações, ainda mais com o LGPD. Então, o grande desafio é a gente conseguir analisar esses dados de forma que a gente consiga depois converter eles para algo estruturado, como a gente está vendo aqui. E aí tornar isso mais útil para a gente, né? Vamos falar sobre esses dados. Então, os dados não estruturados podem ser, por exemplo, fotos. E como você classifica uma foto? Você tem que olhar para cada uma delas e dizer o que tem lá dentro, não é? Se você apontar para o seu computador, ele te fala o que quer? Não. Se você apontar para o seu celular, ele te fala o que quer? Não. Mas dentro do seu celular tem um negócio chamado Google Lens. Então, espera aí, vamos compartilhar aqui a Screen 2. E aí, na Screen 2, eu vou subir aqui o Google Lens. Então, o Google Lens é um recurso que você tem no seu celular, que se você aponta algo para ele, ó, vamos pegar aqui em português. Você apontou, ele te diz o que é. Olha lá, você apontou para uma foto de uma flor, você não sabe o nome dele, ela busca lá a flor aqui, ó, tulipa. Ele te diz o que é aquela flor, às vezes fala qual que é o lugar, e assim em diante. Com o Google Lens, você aponta para uma placa escrita em russo, e ele traduz para o português. Uma placa escrita em alemão, ele traduz ali para o espanhol, para o que você quiser. Então você tem diversos recursos legais, ó. Então tá aqui, ó, um texto em chinês. E eu já fiz assim várias brincadeiras com colegas que falaram assim: pô, você ainda não aprendeu em chinês? Você não sabe o que está escrito aí? Então, se você pegar o seu Google Lens, né, que tem no seu celular, e apontar para lá, ele vai te dizer: está escrito aqui que isso aqui é o horário de validade desse ticket e tal, que isso tem que ser carregado com você, e assim diante. Caramba, está ruim de mandarim, hein? E aí você pode até brincar com seu colega, mas o Google Lens faz isso para você. E o detalhe, olha a parte legal. Ele consegue, quando você aponta para uma roupa, por exemplo, se é uma bolsa, se for um negócio de destaque, tá? Ele vai trazer o preço, ele vai mostrar ali possibilidades, coisas parecidas, a marca do produto. Então é algo assim bem legal, tá? Então tá aí um exemplo
de qual é a forma que a inteligência artificial poderia fazer para classificar esses conteúdos aqui não estruturados, né? Se a gente não usar a inteligência artificial, como é que você vai organizar isso? Como é que você vai saber onde que está aquela foto do casamento em que o noivo e a noiva estavam cortando o bolo, né? Então a inteligência artificial nos ajuda nisso. Ela nos ajuda a classificar as fotos, colocar, por exemplo, só o que são flores, colocar aqui o que é selfie, o que não é, ajuda a colocar e criar aqueles momentos especiais. Então a gente está com isso tão avançado que já está presente no nosso celular. Tá? A forma de organização que a gente tem, geralmente são essas. A gente usa uma organização nossa, né, quando a gente olha para os dados, a gente pensa na definição, se a foto é profissional ou não, qual que é o tema, qual que é o assunto. Então, um exemplo de como a gente classifica. Os vídeos, a mesma coisa. Se você for imaginar que o vídeo é um monte de fotos passadas numa taxa mais acelerada, em frames, né? Em imagens, né? Slides, em fotos, de uma forma muito mais rápida, então é o mesmo esquema. Você tem ali os vídeos e para você extrair o que tem lá no vídeo, a inteligência artificial consegue fazer isso para a gente. E a gente só consegue classificar desse jeito aqui, ó, fazendo isso desta forma. Se a gente agora for analisar os textos, a gente usa cada vez mais textos, né? Não cada vez mais, eu diria, mas muito ainda textos. Então, os textos são algo para a gente observar. E os textos estão presentes em tudo, PDFs, em e-mails, no WhatsApp, né, cada vez mais agora, né, nas nossas redes sociais, Instagram, no Telegram, no Discord, né, a gente está trocando informações textuais por vários caminhos e cada um deles está gerando uma fonte para a gente observar. E hoje nós vamos pegar informações disso aqui, pessoal, de jornais, de notícias que estão na nuvem. E essas notícias podem ser, essas fontes podem ser coletadas e você pode criar sistemas, por exemplo, de classificação de fontes, para dizer, por exemplo, se um determinado blog, porque tem muito blog que se diz jornal lá, tá? Diário do Sul do Brasil, Diário do Norte do Brasil, né? Ou Diário da Verdade. E você vai ver, isso aí não tem nada de diário, isso aí é algo que você simplesmente alguém contratou uma empresa de comunicação e colocou ali esse nome para tentar induzir as pessoas a crer que aquilo é uma notícia verossímil, né? Então você consegue pegar fake news ou detalhe, você conseguiria mapear e classificar quais meios de comunicação eles são mais tendenciosos a ser, por exemplo, de direita ou de esquerda, né? Então você consegue pegar a vertente política desses meios de comunicação. É um negócio assim bem legal que a gente consegue, com o que a gente vai ver um pouquinho hoje, tá bom? Então, olha aí a gente entrando na comunicação, numa área de pesquisa para mapear qual é a tendência da comunicação brasileira, né? E o quanto isso pode impactar os resultados das eleições, né? Então, é um exemplo, tá? Então, os textos a gente pode classificar na raça aqui, ó, por capítulo, página, sequência, assunto, tema, data, anexa. Aqui eu botei uma questão de e-mail, porque a gente usa muito isso no dia a dia, né? Então, e são formas de classificar os textos, mas eles têm contextos também um pouquinho mais amplos, né? Por exemplo, a partir da análise das sequências textuais, você consegue perceber se o texto ele é narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo ou injuntivo. Se você for no detalhe dessa tipologia, você vai perceber detalhes assim sobre o que seria essa argumentação que tem ali no texto, e você consegue perceber a ideia, o contexto em que a pessoa está querendo se comunicar com a outra. E isso faz muita diferença, porque se você detecta os vários contextos, você consegue detectar a intenção e classificar que aquilo está sendo comunicado. Então, é muito interessante essa possibilidade. Então, com cada vez mais fontes sendo digitalizadas, a gente vai passar a utilizar isso como fonte. Eu estou passando meio rápido que eu quero ir para a parte prática, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar no chat, vão mandando mensagem. E outra fonte super interessante que as empresas ignoram demais, porque não tinham a capacidade de analisar, é a interação do cliente com eles. Então, toda vez que alguém ligava no serviço de atendimento ao consumidor, e aí tem empresas que têm contratados call centers enormes ali com centenas de pessoas,
esses conteúdos eram simplesmente gravados para caso deu algum problema sério, vai lá, busca a gravação, chama o advogado, transcreve isso e vamos ver o que aconteceu, né? Vamos defender a empresa, ou vamos defender o consumidor, sei lá. Se acontecer alguma coisa séria, a gente busca aquilo. O que está acontecendo agora? Todas as empresas estão conseguindo fazer um negócio chamado transcrição. Então, eles estão transcrevendo o áudio que existe nas chamadas para formar textos. Então, você consegue acompanhar o que está sendo dito nessas conversas, e a inteligência artificial entra e lê aqueles textos e consegue classificar tudo para nós. Então, agora a gente consegue interagir com o cliente e entender o que ele estava realmente dizendo, tá, pessoal? Não é mais antes de você ligou para lá e ninguém te ouviu. Agora a inteligência artificial pode estar te ouvindo e ela pode te ajudar classificando o que realmente você quer e não esquecendo o que você falou numa ligação anterior. Tá? Outro contexto é os próprios e-mails e mensagens que mandamos no serviço de atendimento ao consumidor e no Reclame Aqui. Tá? Reclame Aqui é um negócio que está ali, uma fonte bem legal. A Ariadne citou aqui, por exemplo, que a transcrição automática ela é bem difícil, né? E é verdade, viu, Ariadne? Existem muitos sistemas de transcrição, mas eles falham ainda bastante. Está cada vez melhor. Por quê? Porque os melhores sistemas eles eram baseados no idioma de inglês, que tem mais pesquisadores trabalhando com inglês, né? Então a transcrição do inglês, da voz do inglês pela inteligência artificial, ela é otimizada. No nosso caso, a gente está aprendendo. As empresas têm sistemas de transcrição, tá? A IBM tem um sistema de transcrição, chama Watson Speech to Text, né? Então de fala para texto. A Amazon tem, a Google tem, inclusive uma empresa brasileira chamada CPQD Telecom, né? Um instituto de pesquisa também tem um sistema de transcrição bem legal, tá? Então, são recursos que estão aí presentes para transcrever textos para áudio. Legal. O Mário falou que o do Telegram é bom, e é óbvio, né? Aquele do Google também é bem legal, aquele da Siri, né? Que a gente usa no celular, ele transcreve também. Então, o interessante, pessoal, é porque estão transcrevendo tudo isso para texto. Vou mostrar para vocês. Então, agora a gente vai começar a pensar nesse contexto, né? Então, o contexto da inteligência artificial aplicada a isso tudo. Então, nós vamos ter várias formas de aplicar a inteligência artificial e trazer resultado. Nós vamos nos valer do que a gente chama de aprendizado de máquina hoje, tá? E o aprendizado de máquina é um contexto que vai usar vários tipos de algoritmos, né, que podem aprender sobre os dados e extrair insights. Mas a gente pode usar também conceitos mais avançados, como redes neurais e aprendizagem profunda, o que está pegando para valer, que está levando tudo para frente, está avançando demais, é essa questão de aprendizagem profunda. Eu vou ficar no aprendizado de máquina hoje e mostrar um pedacinho para vocês, tá? Então, dentro desta visão, nós vamos usar como aprendizado de máquina a ação de tarefas analíticas. Nós vimos isso na aula anterior, né? A gente conseguia observar aqui vários recursos que o ser humano ele faz essas tarefas analíticas naturalmente. Você vai numa festinha, você já segmenta, vê quem é o público que está lá, quem dança, quem não dança e assim diante. Você classifica, opa, esse aqui é o potencial, aqui é o alvo potencial, né? Eu vou aqui nesse lugar aqui porque ali tem uma comida boa e assim diante. E aí você pode estimar quanto tempo você vai ficar naquele restaurante e recomendar aquele restaurante ou não, e assim de prever se você vai voltar nesse restaurante um dia ou não. Então a gente faz isso o tempo todo e a ideia é que esses algoritmos vão nos ajudar a responder, só que questões de negócios, né? Então, por que eu estou falando de algoritmos agora? Porque a gente vai analisar os textos e nós vamos poder fazer com eles essas coisas aqui, ó. Criar um sistema de recomendação. Quando você fala uma palavra e o sistema de texto começa a trazer aquelas palavrinhas embaixo, ou para corrigir, ou para completar, é um sistema de recomendação que está fazendo isso. Ok? Quando você estima, você está colocando um texto ali, e ele estima que a conjugação não está muito legal, ele vai sugerir uma nova conjugação. Ele pode classificar para você os conteúdos.
ele pode segmentar os conteúdos. Então, percebam, a gente vai fazer isso com textos, pessoal. Então, nos 3 tipos de aprendizado que a gente aprendeu, a máquina de aprendizado ela vai trabalhar, né, a inteligência artificial, ela vai trabalhar com aprendizado supervisionado, onde ele pega uma ação e reação. Aqui, não supervisionado, descobre aí um padrão aí. Olha, os cubinhos estão de um lado, cilindros, vou separar por cubos ou cilindros. E outro aqui, descobre onde você encaixa essa peça. Então ele vai ficar como tentativa e erro até chegar no melhor ponto para encaixar aquela peça, né? Então, os 3 tipos de abordagem: supervisionada, não supervisionada e por reforço. E olha o detalhe aqui, ó. Se você tiver, só para reforçar, na supervisionada é o que a gente está fazendo aqui. Alguém está guiando vocês sobre um determinado conteúdo. No não supervisionado é aquele famoso se vira, né? A pessoa é um autodidata e vai lá e aprende sozinho. Então vai ter um tempo de aprendizagem diferente, com uma visão diferente, né? Então, dentro dos tipos de abordagem que a inteligência artificial vai usar, nós vamos ter esses tipos aqui, e esses tipos presentes estão aqui sendo representados por essa forma: supervisionado, não supervisionado e aprendizagem por reforço. Então aqui, ó, é um sistema de classificação de e-mails para descobrir para onde disparar o e-mail ou se é spam. Então isso aqui deveria ir para o comercial, isso aqui deveria ir para a área técnica, isso aqui é spam, nem passa, né? Então eu tenho uma abordagem supervisionada, onde, de acordo com o tipo de e-mail que chegou, eu vou dizer se é spam ou não, ou vou dizer que área que ele tem que ir. Aqui eu tenho uma abordagem não supervisionada, eu tenho diversos conteúdos e eu quero descobrir, será do que as pessoas estão falando nessas eleições? O que será que o povo quer de verdade? Será que o povo quer mais sobre, está falando mais sobre educação, está falando mais sobre saúde, está falando mais sobre desemprego, sobre o que o povo está falando, né? Na opinião do povo. Então você poderia analisar diversos comentários de redes sociais e descobrir os temas que estão sendo falados pelo povo. Você não tem um objetivo, um alvo aqui, você quer descobrir o que tem ali, né? E por fim, aqui você mandou um desafio onde ele tem que chegar e atingir aquele desafio da melhor maneira possível e mais rápido possível, né? Então, por exemplo, você quer desencriptar alguma coisa, ou você quer simplesmente que o sistema ele consiga ganhar um determinado jogo, você bota ali um desafio para ele. Se ele, cada vez que ele estiver no caminho certo, ele ganha mais pontos, cada vez que ele errar, ele perde ponto. E quer ver uma inteligência artificial nervosa, você tira ponto dela. É brincadeira, pessoal. Não fica nervosa, mas ela não curte perder ponto. Então, nas 3 visões aqui que a gente tem, né, só para reforçar, aqui no supervisionada, me treine, no não supervisionada, vocês se viram, e aqui, ó, na aprendizagem por reforço, ó, aqui é o seguinte: minha vida, minhas regras, aqui você tem que fazer do meu jeito. Se fizer do meu jeito, você ganha ponto. Se você fizer do outro jeito, você perde ponto. Mais ou menos assim. Bom, então, para cada abordagem, nós vamos ter aqui os tipos de abordagem, nós vamos ter uma tarefa analítica, né? Então, lembra as tarefas que eu mostrei no começo? Para cada abordagem, eu vou usar uma dessas tarefas. Se eu estou fazendo uma abordagem supervisionada, onde eu tenho uma ação e reação aqui, eu vou dizer aqui, escolher uma dessas tarefas. Se eu estou querendo descobrir alguma coisa, um padrão, eu vou fazer essas tarefas aqui, ó, segmentação, recomendação. Se eu quero ter um desafio, eu vou fazer essas tarefas aqui. Então, para cada tarefa tem um conjunto de algoritmos, e hoje nós vamos rodar alguns algoritmos dentro de uma plataforma na nuvem. É essa a ideia. Então, nossa ideia vai ser montar um exemplo como esse aqui, ó. Nós vamos classificar conteúdos. Então, nós vamos estar na nossa sala de controle, criando o nosso modelo aqui na nuvem, e aí nós vamos colocar esse modelo em produção para ficar classificando o conteúdo para nós. Caiu a qualidade, voltamos para cá e classificamos de novo com amostras desta base que a gente já sabe, que alguém classificou ali na mão para a gente. Tá? Então, essa vai ser a ideia de hoje. Para isso, nós vamos usar um conceito chamado de processamento de linguagem natural. Então, no processamento de linguagem natural, nós vamos buscar conteúdos de diversas fontes. Tá? E aí imagina, qualquer tipo de fonte, tá? Bots, que seriam os assistentes virtuais,
onde você detecta o que as pessoas estão falando com a sua empresa, que de repente você não está conseguindo entender ou responder. Os sites da sua empresa, site do concorrente, os contratos, pode ser análise dos contratos mesmo, né? De processos jurídicos, as redes sociais, formulários, serviço de atendimento ao cliente. Então você pode buscar todas essas informações, e essa busca da informação a gente chama de crawling, né? De rastreamento. Então, nesse momento, a gente está rastreando diversos conteúdos ali para a gente poder analisar. O segundo passo é, obviamente, descobrir que idioma é o predominante nesses conteúdos, porque a partir do idioma nós vamos usar um dicionário que já foi construído para a gente. A Federal de São Carlos tem um dicionário fantástico, isso é um trabalho assim incrível, mas existem vários dicionários aí presentes no mercado, né, gratuitos, para vários idiomas, onde qual que é a ideia? É simplesmente procurar lá um dicionário tipo Aurélio? Não. É que você tenha dentro dele um negócio chamado palavras de conexão. Ou seja, quais são as palavras que são usadas num idioma para conectar uma palavra principal com o outro, né? Um substantivo com um adjetivo. Então, em geral, a gente conecta com artigos. Opa, olha aí a parte semântica envolvida, né? Então, esses conectores a gente vai chamar de stop words, né? Então, os stop words são essas palavras que a gente retira ali dos essas conexões, que fazem as conexões, que em geral estão muito presentes ali, né, num texto, e que não tem peso estatístico para a gente continuar a nossa análise. Então, eu tiro eles e começo a trabalhar somente com o que restou. E o que restou eu vou chamar de tokens. E esses tokens, que seriam as palavras que têm um peso estatístico um pouquinho melhor, eu posso trabalhar somente o radical deles. Então imagina a palavra vitoriosamente, vitoriosos, né? E vitória. Então você pode simplificar, e ao invés de ter 3 palavras e contar, cada uma delas contar apenas uma vez, você pode trabalhar com o radical delas, por exemplo, vitória, e você junta as 3 e elas contam agora como 3. Aquele conceito que a gente estava falando, que era apenas um para cada palavra, ele está embarcado na radical, na semente dessa palavra ali, né? Que seria o contexto de vitória, né? Então, quando eu coloco lá victory, eu tenho essa visão ali de que todas elas estão querendo dizer, expressar essa ideia de vitória. Então, eu posso trabalhar com o radical delas. Bom, uma vez que eu trabalhei com radical ou não, fica a critério de vocês vão ter um conjunto de conceitos. E a saída desse processamento de linguagem natural vai ser o quê? Vai ser um conjunto de conceitos, categorias e sentimentos que a gente vai poder utilizar no nosso dia a dia. Tá? Então, esse conjunto de conceitos ele já vai estar estruturado, bonitinho, para a gente poder trabalhar. Então, a gente vai conseguir detectar fatores como esses daqui, ó. Então, como os bigramas ou trigramas. Então, vamos imaginar que tem muitos textos, no texto tem muita citação da palavra money, ou dinheiro ali, né? Então, está lá, save money, guarde o dinheiro, ganhe o dinheiro, né? Gaste o dinheiro, faça dinheiro, perca dinheiro, né? Ou invista o dinheiro. Você vai ter ali um conjunto de contextos, de conceitos que estão acoplados a essa palavra dinheiro. E você vai perceber essa associação. Então, aquele texto ele vai ter uma conotação de falar de dinheiro, mas vai ter algo assim, um pouco mais profundo dentro dos seus conteúdos. Então, a gente vai tentar extrair essa profundidade e entender aquele conteúdo. Então, a gente vai fazer o seguinte, nós vamos extrair os textos, né? Das fontes de textos, a gente extrai o texto dos conteúdos, e dos conteúdos a gente pode indexar, como o Google faz, para ficar rápida a busca, e a gente pode também formar um corpus. O corpus é um conjunto de conteúdos que formam como se fosse um banco de dados sobre aquele tema. Tá? Então, um corpus da língua portuguesa vai ter contextos da língua portuguesa, palavras e os mais variados tipos de representações dos termos na língua portuguesa presente.
Podemos fazer algum tipo de transformação ou não nisso. Extraímos, aqui chamam de extract feature, né? Extraímos alguma característica ou um atributo que na prática é simplesmente criamos uma nova variável. E a partir daí a gente vai ter uma matriz aqui, ó, de conceitos associados aos nossos textos. E aí a gente pode fazer a mineração de dados, fazer aqui a análise dos dados, porque eles já vão estar aqui estruturados. Então, olha só, nós demos essa volta toda para estruturar o conteúdo para poder fazer análise. Então, o trabalho é mais ou menos assim, ó. A gente vai coletar os dados, fazendo crawling, né, buscando ele nas redes sociais, rastreando sites, rastreando a minha máquina na pasta tal, tem todos os contratos lá, puxa dali, né? Ou tem todos os conteúdos ali guardados, cada um dos e-mails, puxa os e-mails. Então você coleta essas informações, você prepara eles, né? Processa eles, aí você vai indexar esses conteúdos e aí a gente vai para a parte de mineração e na mineração a gente vai fazer e descobrir o conteúdo e fazer a análise, interpretar o resultado dos modelos, tá? E aí nós vamos fazer 2 modelos hoje, um de categorização e um de clusterização de textos, tá? Mas podemos fazer vários. Ontem a gente fez a parte de análise de sentimentos. Então, na classificação, um texto acaba de chegar e aí você pode pedir para ele classificar, por exemplo, dentro de um conteúdo, política, esporte, saúde, de acordo com o que você deseja, perceberam? Então, alguém está escrevendo sobre... Tem milhares de notícias ali. Você pode pegar essas milhares de notícias, eles vão passando por esses filtros e você vai descrever, vai colocar e classificar no cerne do que aquela notícia está falando. Agora, você também pode ter essa situação, onde você tem dezenas de conversas e você não sabe sobre qual é o tema que está sendo falado nessas conversas. Então, na clusterização, ele vai começar a agrupar as conversas por temas similares. E aí depois você entra no grupo e descobre, isso aqui está falando de moda, isso aqui está falando de esportes, isso aqui está falando de política, isso aqui é de um tal candidato aqui, isso é favorável a um candidato, isso aqui é favorável a outro. Então você consegue perceber vários aspectos, porque ele vai agrupar de acordo com o tipo de conteúdo. E aí a gente pode ir muito além dessa análise semântica, tá? Nós podemos fazer essa análise com palavras contextualizadas, podemos analisar os modelos de linguagem que a gente vai estar utilizando, e aqui são alguns tipos de abordagens que já existem hoje. Tá? Esse Word2Vec é uma abordagem, esse Glove é outra, esse Fast Test é outra, e aqui você tem algumas abordagens que estão sendo utilizadas em inteligência artificial. Então, isso aqui são todos modelos. Aqui, ó, a GPT, aqui, ó, ela trabalha numa decodificação não supervisionada e vai agrupando os conteúdos. A BERT é uma outra super inteligência artificial na área de textos, né? Também uma abordagem não supervisionada. Então, percebam o potencial que existe aqui de criar conteúdos e analisar conteúdos com inteligência artificial. Aquela GPT-3 que eu falei para vocês, ó, ela foi treinada, só para vocês terem ideia, com 499 bilhões de tokens. É muitos conceitos, né? Muitas palavras. Né? E se eu fosse usar um computadorzinho qualquer, usando uma GPU, que é uma placa de processamento gráfico, aquela mesma do videogame, que é bem mais rápida, eu ia demorar aí 355 anos, tá? Só para treinar essa GPT-3. Então eles precisaram usar um poder computacional somado mais forte para fazer isso. E essa inteligência artificial, ela é tão poderosa que ela escreveu esse texto aqui para a gente. Ó. Olha só, pediram para escrever um texto, uma reportagem, né? Pediu para a inteligência artificial escrever um texto sobre ela para não passar medo para ninguém. E ela disse, olha, eu não sou humano, sou um robô pensante, uso apenas 0,12% da minha capacidade cognitiva, e nesse aspecto sou um micro-robô. Eu sei que o meu cérebro não é um cérebro que sente, mas é capaz de tomar decisões racionais e lógicas. Né? E aí ele começa a falar sobre as características dela, e aí nós temos os links depois para passar desta notícia que saiu no The Guardian.
né? Então eles pediram para escrever e olha só o que a inteligência artificial escreveu, que ela ficaria feliz em sacrificar sua existência pelo bem da humanidade, né? Então, hoje está assim, está funcionando dentro desse contexto. Então, a gente percebe que cada vez mais ela evolui e nós estamos tendo aqui bilhões de parâmetros sendo carregados nas inteligências artificiais que vão gerar formas para a gente obter resultados. Bom, e aí, pessoal, e como nós vamos fazer isso? Então, nós vamos entrar no ambiente da nuvem e a gente vai construir essa análise assim, ó, juntando caixinhas todas coloridas e cada uma delas com as suas funções. Nós vamos obter os conceitos, nós vamos estruturar os dados e deixar estruturado, e depois a gente vai criar modelos. Tá? Então, a gente tem isso como realidade aí no nosso dia a dia, e várias empresas já estão usando isso. Temos vários casos de sucesso. Quem são eles? Olha aqui quem são os casos de sucesso, pessoal. São essas empresas aqui, ó, Facebook, conhecem? Aqui, ó, LinkedIn, YouTube, Twitter, né? Wikipedia e várias outras. Né? Todas elas usam um contexto de análise de dados não estruturada. Então, agora, vamos entrar na nuvem e vamos fazer análise juntos. Né? Então, esse é aquele momento de reflexão que a gente pode fazer. Então, se alguém tem alguma dúvida, coloque agora, vamos conversar. 2 minutinhos aqui, 3 minutinhos para a gente conversar sobre o tema. O que vocês acham? Inteligência artificial é capaz de nos ajudar ali? Está ajudando? Está atrapalhando? Está mudando esse contexto ou não? Ah, legal. Então a galera já quer entrar no ambiente. Perfeito. Então, gostei aí. O Mário Andrade já foi na lata, me passa logo o link. Então, o primeiro link é este aqui, tá? Então, vocês vão ter que... Ah, legal, Isabela, mudando tudo. Verdade. Ajudando, é verdade. Eu acho que ela está ajudando mesmo. Tá? Eu acho que ela não está deixando passar coisas que passavam. Aliás, eu acredito a tecnologia, o fato da gente poder combater, por exemplo, aspectos como a corrupção. Porque com a tecnologia ficou muito mais fácil de detectar qualquer esquema fraudulento. Né? Até coisas simples. Você pode gravar uma pessoa com uma extrema facilidade, né? Como a gente viu aí no passado, e expõe muito facilmente qualquer tipo de situação. Então a tecnologia está mudando a nossa vida nesse contexto também. Bom, eu vou começar falando então de uma das plataformas que a gente pode usar, tá? Isso aqui é uma. Então o link que eu vou mandar para vocês inicial é esse. Vocês não vão conseguir fazer comigo, exatamente junto comigo, tá? Então, observem, vai estar gravado, vocês podem assistir de novo, e aí vocês seguem o passo a passo para fazer a análise, tá? Eu vou criar um GitHub, né, um lugar para armazenar isso, que vai estar gratuito para vocês puxarem os arquivos e outras coisas mais. Só que eu já vou passar os arquivos também, para quem está aqui nessa reunião, já passo agora os arquivos que eu estou utilizando, tá bom? Então tá ali. Este é o link que a gente está enxergando aqui. Uma das plataformas que a gente vai usar chama-se Watson Studio. Tem uma outra plataforma que eu acho bem legal, que é totalmente gratuita e que você pode baixar. Aqui, ó, Orange Data Mining, da Biolab. É uma plataforma assim, super legal, bonitinha assim. Você pode baixar e rodar na sua máquina. Ela não tem o contexto, vou mandar o link também. Ela não tem o contexto de ser uma plataforma profissional, tá? Mas por quê? Porque, assim, para lidar com grandes volumes de dados, ela tem suas limitações. Mas o contexto educacional ela é extremamente versátil. Então está aqui, você pode baixar na sua máquina na hora, rapidinho, e ela é muito legal e segue o mesmo conceito de workflow visual, tá? Então, um screenshot aqui para você ver. Aqui, ó, quer ver? Não, esse não, esse não, esse não. Este não, esse aqui, vai. Esse aqui tá legal. Então, aqui, ó,
Ó, como você cria os modelos dentro dessa plataforma. Então, você tem uma base de dados, e aí você vai fazer um algoritmo aqui de classificação, e ele vai classificar as imagens e mostra aqui as imagens classificadas lá. Que era passarinho, que era peixe, e assim diante. Então, ele mostra aqui o modelo para a gente. Tá? Então, essa plataforma é bem legal, baratinha, né, de graça, né? Só que ela tem os seus limites, tá bom? Nós vamos usar essa outra plataforma aqui, também vai rodar de graça, só que vai estar na nuvem, não vou precisar instalar na minha máquina, tá bom? Então, olha só, o primeiro ponto é que você clica aqui, conecte-se ao Watson Studio. Quando você clica nesse momento, aqui, ele vai te pedir para criar uma conta. A conta vai ser um IBM ID. Você não precisa nem deve colocar nenhum tipo de cartão de crédito e nem fazer nenhum tipo de pagamento. No meu caso, ele já está entrando direto porque ele já conhece, já estou cadastrado aqui, na verdade, já estou logado fazendo um modelo aqui do lado. É que vocês não viram. Eu já estava aqui fazendo o meu modelinho aqui do lado, já está aqui, já tem um modelo rolando ali, ó, com toda a análise pronta para a gente poder fazer. Então, a ideia é que você vai logar e vai entrar numa plataforma na nuvem, como essa daqui. Então, estou numa plataforma na nuvem e a primeira coisa que você vai falar assim e agora, né? Que é isso? Eu sou da área sou uma jornalista, você me mostra esse negócio aí, né? Eu gosto de outra coisa. Então, está aqui. É um exemplo que você pode usar no contexto tecnológico. E a ideia dessa plataforma é a seguinte: você vai criar projetos de inteligência artificial. Então, eu vou criar aqui um projeto. Então, eu acabei de criar um projeto. Legal. E eu estou criando um projeto, eu posso usar um projeto de um exemplo aqui. Ó. Pois é, Ariadne. Mas a gente vai usar o nosso idioma da lógica. E a lógica todo mundo tem. Então, aqui, ó, nós vamos criar um projeto. Tá? Então, vamos comigo. Vamos lá. Agora nós temos uns 20 minutinhos aqui para criar o projeto e sair com o modelo pronto. Sai mais rápido, mas como eu vou explicar, vai demorar mais ou menos isso. Então, cria um projeto vazio e eu vou chamar esse projeto aqui em homenagem aos nossos colegas aqui, ó. Projeto aqui, ó. Projeto IDP Open Class. Opa. Aqui, ó. IDP Open Class. Então, ele é um projeto do quê? De classificação de notícias. Ok? Então, tá ali. Vou colocar aqui embaixo, para não ficar o nome muito extenso ali em cima. Pronto, tá ali. E aí, ele vai fazer o que para a gente? Tá? Bom, olha só a parte legal. Este ambiente aqui que vai fazer a classificação de notícias, ela tem uma opção aqui chamada de armazenamento, chamada Cloud Object Storage. Quer dizer o quê? É um armazenamento que você vai ter na nuvem de mais de 25 GB, né, de dados. Então, imagina, quando a gente tem um Gmail, a gente tem 15 GB. Aqui você ganha 25 GB gratuitos. Para você usar o quê? Para analisar dados, tá? Então, eu clico aqui no criar. Tem um detalhezinho aqui. Quando você clicar aqui, ele vai pedir para você criar um serviço. Mas eu vou fazer um vídeo passo a passo disso aí. E postar depois para vocês, até na mídia do IDP, se o IDP tiver um canalzinho ali de vídeos. Então tá aqui, criei aqui o meu projeto IDP Open Class, né? E tá o quê? Estou eu aqui como administrador, eu tenho tantas contas que eu coloquei aqui clapinha aqui como o usuário. Então sou eu o administrador, não estou usando nada dos meus 25 GB de dados aqui, está zerado, e eu posso agora observar este ambiente de trabalho. Né? Não tem nada, só tem aqui um colaborador, número de ativos, que é os dados que eu vou estar trabalhando, né? E nada. Então eu vou clicar aqui do lado em ativos. Então quando eu clico em ativos, a primeira coisa que eu preciso são das fontes de dados. Então eu vou procurar um lugar onde tem essas fontes de dados. Então eu vou procurar aqui
E eu vou pegar um conjunto de arquivos texto com notícias de cada um desses conteúdos aqui. Ó. Opa, tem 2 turismos, vou pegar até aqui. Ó. Então, notícias de ambientes, ciências, esportes, política, turismo e assim em diante. Tá? Então, se você não sabe de onde veio isso, só para vocês terem ideia, no exemplo anterior, a gente mostrou uma plataforma que fazia o crawling, né, nos dados. Então, eu posso fazer o crawling dessas informações desta forma aqui. Ó. Eu conecto no arquivo ou no site e trago a informação. Deixa lá. Posso fazer na nuvem também. Então, aqui nós vamos fazer na nuvem. Então, aqui eu tenho notícias dos mais variados contextos. Então, eu conectei um pouco antes da aula, entrei num jornal famoso, né, e trouxe as notícias deles, as conexões para as notícias deles aqui. Então, aqui é um conectado das notícias deles, é RSS, então é público, né, acessível para todos. Então, eu não estou copiando, só estou conectando aí as notícias deles. E agora, pessoal, eu tenho esses conteúdos aqui presentes, eu vou fazer meu modelo. E aqui neste ambiente, eu posso criar modelos de vários tipos de contextos. Né? Não está classificado, não está nada, aliás, está só lá o conteúdo. Algumas são de ciências, outras de turismo, outras de ambiente, outras de esporte, outras de política. E eu quero criar um sistema que classifica automaticamente as notícias para mim. Então, quando eu estou aqui nesse ambiente na nuvem, ele tem muita coisa que a gente pode usar. Tá? Ele pode usar os dados como eu usei aqui, ó, que são arquivos CSVs e assim em diante. Eu posso fazer uma conexão direta a um banco de dados, ele trazer do banco de dados. Eu posso conectar a dados que estão rolando em tempo real, que a gente chama de streaming. Né? Então, aquela transmissão em tempo real que está mandando informações, você está pegando essas informações e já analisando. E aí você pode fazer várias coisas aqui dentro. Tá? Modelos de reconhecimento visual, modelos de processamento de linguagem natural, seu assistente virtual. Então, você já pode fazer isso de graça hoje na nuvem. Tá? Se você não fez, é porque talvez falte um pouquinho do conhecimento, mas está disponível, de graça, para você fazer. Aqui, modelos de deep learning, né, naquela aprendizagem profunda que eu falei para você, né, e vários outros tipos de recursos, inclusive uma inteligência artificial que já cria um modelo automático para você. Tá? Então, isso é possível. Então, o Mário Andrade falou assim, você fez o scrapping dos textos? Sim, Mário, o scrapping dos textos foi feito e eu trouxe eles para esses arquivos aqui. Então, agora aqui, ó, scrapping é aquele crawling onde você traz o conteúdo para algum lugar. Então, agora nós vamos usar o nosso modelador. Tá? O nosso modelador. Eu usei o mesmo app, só que um outro recurso daqueles lá. Então, aqui eu estou no nosso ambiente aqui chamado modelador e eu vou criar aqui meu modelo de classificação. E agora vamos lá, pessoal. Nós vamos construir juntos aqui. Então, vamos construir juntos um modelo de classificação. Então, ele está criando aqui o meu modelo de classificação e a gente vai conseguir fazer isso agora. Tá? Então, neste momento, pessoal, vou focar aqui um pouquinho no modelo. Vamos começar a perguntar sobre aqui, tá bom? E aí, depois, no final, eu já respondo essas outras perguntas. De boa. Então, aqui, pessoal, nós temos o nosso ambiente que parece aquele ambiente do tablet, né? Que a gente tem ali um ambiente vazio, sem nada, e eu vou poder arrastar meus ícones para cá e começar a montar a minha análise. Então, neste momento, pessoal, olha só, eu tenho todos os meus ícones dispostos nessas gavetas aqui ao lado esquerdo. Então, esse aqui é meu armário de ferramentas. E eu posso ali ir buscar a ferramenta que eu quiser. Então, vou pegar uma ferramenta aqui, ó, de ativo de dados. Então, aqui, ó, ele vai ter, com uma pecinha de Lego, um formato diferente e uma cor diferente. Então, neste momento aqui, ó, eu estou pegando um ativo de dados. Que quer dizer o quê? Eu vou
conectar com uma fonte de informações. Então, aqui, ó, eu vou escrever isso. Conectando com as fontes de informações. Né? Então, aqui, ó, conectei com as fontes de informação. Vou colocar aqui para ficar mais visível que eu estou fazendo essa conexão. Então, eu vou pegar e vou deixar mais ou menos desse tamanho aqui, porque eu vou colocar mais de uma. Bom, então esse ícone aqui ele vai ter o trabalho do quê? De conectar com a fonte. Então, eu vou realizar, estou na nuvem, não instalei nada na minha máquina, e todos vocês podem estar fazendo comigo ou depois, quando olharem o vídeo. Duplo clique, e ele vai aparecer essa opção, e eu vou clicar aqui em mudar o ativo de dados. Cliquei ali, vou para o outro lado, gira a cabeça que nem partida de tênis, olhei para o outro canto, escolho agora o ativo. O ativo vai ser, por exemplo, notícias sobre ambiente. E clico aqui do lado direito em OK. Parece uma partida de tênis mesmo. Você olha para cá, para lá, e aí você vê o resultado do ponto. O legal é que ele já leu aqui que são notícias de ambiente. Só que como eu baixei aqueles dados, eu usei um outro delimitador. E delimitador é o que separa uma palavra da outra, uma frase da outra, né? Então, o meu delimitador foi um negócio chamado, em inglês a gente chama de pipe, mas essa barrinha reta aqui. Ó. Por quê? Porque nos nossos textos a gente não costuma colocar essa barrinha reta para dividir alguma coisa ou para representar alguma coisa. Não é o ponto de exclamação, não, é uma barrinha mesmo. Né? Por isso que chamam de pipe. Então, eu usei isso para não confundir com o conteúdo dos textos. Ok? Salvei. Pronto. Está salvo. E agora eu posso saber que aqui esse ícone está conectado àquela base de notícias de ambiente. Ok? Então, neste momento, pessoal, a gente pode ir para uma outra gavetinha aqui para descobrir que tipo de informação tem ali. Vamos colocar então aqui o tipo. Perceba, agora um hexágono azulzinho, a gente vai estar trabalhando a preparação dos dados. Então, vamos colocar aqui um novo comentário. Opa! Tirar aqui a conexão. Pronto. E eu vou colocar aqui preparação dos dados. E aí vocês vão perceber que a gente vai gastar mais tempo preparando os dados do que analisando. Olha só. Que é uma realidade em ciência de dados. Então, vou juntar aqui, vou deixar um espaço maior aqui para a preparação, que eu acho que vai precisar, né? Então, está aqui, um quadradão, um retângulo grande aqui para preparação. E vamos ver como esses dados estão presentes ali. Então, vou realizar primeiro um duplo clique para ver se ele leu. Opa, ele leu. Vou pedir para ler valores. Então, está aqui, está lendo todas as notícias, lê os valores e está tudo ok. Né? Ele mudou para o sem tipo, ele vai dando as mensagens aqui do que está acontecendo. Vou limpar tudo, vou fechar. E agora vamos visualizar o que aconteceu ali. Ó. Vou clicar aqui em visualizar. Então, quando você clica com o botão direito nesses desenhinhos, ele vai surgindo os menus. E aí você pode trabalhar com esses menus. Está aqui, ó. Esses dados estão separados por linhas aqui. Ó. Puxa vida, Ariadne, olha só. Justamente, parece análise preditiva aqui. E o que tem aqui? Ó? Tem as notícias e tem do lado aqui nada. Nada. Né? Então, ele separou ó, cada texto de notícia aqui por linhas, por exemplo. Tá como se fosse uma tabelinha, onde você colocou numa célula a notícia inteira. Ok? Então, legal. Nós já temos aqui o nosso ambiente e já sabemos o tipo. Agora, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar a variável, o nome de uma variável aqui. Ó. Se a gente for observar, a gente sempre pode fazer isso aqui, ó, saída. Eu posso olhar como é que ficaria uma tabela com o que está vindo ali. Ó. Então, eu vou linkar. Ó, quando você chega perto, ele abre uma opção de uma setinha e você liga uma caixinha verde, que é a caixinha de resultados, ou saídas. Tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Novo comentário. Vou desconectar aqui para ele ficar genérico. Vou colocar aqui saída, resultados. Então está aqui a caixinha de resultados, aqui no finalzão.
E aí, por exemplo, se eu quiser observar o que vai sair, eu clico com o botão direito, escolho a opção executar. E olha só, estamos construindo o nosso modelo, tá? Vamos executar e ao clicarmos aqui em abrir, ele vai mostrar para a gente a tabela. Olha só como ficou a tabela. O vice-presidente reforça isso. Despachos do IBAMA, presidente do IBAMA, policial militar, as 3 maiores geleiras da Groenlândia, uma operação da polícia prendeu, madeira ilegal, as margens do BR estão registradas ilegalmente. E aí são as notícias, tá, pessoal? Notícias que saíram no jornal. Não escolhi, é o que tinha ali, todas que saíram ali, né? Então, tá ali, pronto. A única coisa que eu fiz é que são notícias ambientais. Depois a gente vai ver política, esporte e outras. Então, já que são notícias ambientais, a gente já viu aqui, vou excluir aqui isso, pronto. Eu vou querer colocar esse nome. Então, para isso, eu vou fazer 2 coisas. Eu vou primeiro ir para uma caixinha aqui chamada filtro, e por acaso, essa caixinha filtro ela também serve para renomear as coisas. Então, eu vou realizar um duplo clique na caixinha filtro, operações de campo, estou preparando os dados. E ao invés de chamar de filtro, eu vou chamar aqui de renomear. Pronto. E eu vou no renomear aqui, escolher um campo. Qual? O ambiente. Esse campo ambiente é onde está aquela notícia. Então, eu vou chamar ele de notícia, sem acento, sem nada, só notícia. Pronto. Então, aqui eu usei uma caixinha para fazer o quê? Renomear, né? Ok? Então, está aparecendo aqui, essas visões, e vocês têm aqui a análise sendo construída para vocês. Bom, agora que eu já tenho um campo renomeado, eu não sei mais que aquilo é sobre ambiente. Então, eu vou colocar aqui uma outra variável, aqui, uma outra caixinha, que vai criar uma coluna do lado que vai falar assim: todos os dados que vêm daqui são dados de ambiente. Então, eu vou chamar isso aqui de tema. É um tema da notícia. E eu vou escrever aqui embaixo, simplesmente ambiental. Ambiental. Pronto. Opa! Ambiental. E pronto. Nós acabamos de salvar aqui um esquema que vai simplesmente colocar um tema para aquelas notícias. Ok? Até aí tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Tá difícil? Tá complicado? Ou tá controlado aí? Então aqui, pessoal, nós então estamos criando aqui o tipo, renomeamos e temos o tema, né? Então a parte lógica, cada grupo de notícias tem ali um conjunto de informações e agora a gente tem um tema. Bom, já sabemos que aquele tema ali é o ambiental. Vamos pegar agora outra base de dados. Então eu vou aqui importar de novo e vou repetir o que eu fiz. Vou pegar aqui outra. E aí vocês escolhem essa outra base. Vamos lá. Mudar o ativo aqui, vou buscar de novo. Jogo de tênis, para o lado de esquerdo agora. E qual vocês querem? Ciências, esporte, política ou turismo? Não pensou 2 vezes. Política, quer jogar fogo aqui, né? Tranquilo, Adiad, a gente só vai classificar, não vai analisar sentimentos, não, dessa vez. Então aqui, pessoal, eu vou mudar o delimitador. Lembra que eu falei para vocês? O delimitador é aquele campo que divide o conteúdo do outro, para saber que é cada um em uma linha. Então, no meu caso, é uma barrinha para cima aqui. Salvo e pronto. Ele já leu as notícias de política, né? E agora eu vou fazer igualzinho. Que tipo de variável é? Vou na terceira gaveta e clico ali, tipo. Pronto. Já vai descobrir o tipo para mim. Vamos realizar um duplo clique e vamos pedir para ler. Então é da seção Poder e Política de um grande jornal em São Paulo. E aí, já leu, está mostrando ali, está ok, está tudo pronto, já leu para a gente. E agora a gente vai fazer o quê? Usar a nossa caixinha de renomear.
Eu vou simplesmente copiar ela aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Pronto. Né? Copiei. Poderia clicar aqui, ó, aparece 3 pontinhos, eu posso clicar aqui, ó, copiar. Mas eu posso usar o Ctrl C, Ctrl V. Cliquei, só que agora eu vou clicar lá dentro para mudar o nome, né? Não vai esse nome, vai ser esse nome. Então tá aqui. Eu vou renomear, mas eu vou renomear o quê? Esse campo não existe, né? Esse campo ambiente. Então deixa eu tirar isso aqui e vou incluir uma coluna, ó, poder e política. Então esse aqui é de política. E qual vai ser o nome que eu vou colocar aqui? Notícia. Só isso. Notícia. E agora eu vou criar aqui um campo chamado tema. Ctrl C, Ctrl V. Copiei de novo do de cima. Igualzinho. Perceberam que só precisava entender a primeira vez. E esse tema, qual vai ser o nome desse tema aqui? Política. Tá? Pronto. Salvei. Puxa, foi mal, Mário. O turismo vai na sequência. Então, aqui temos 2 temas. Já estão prontos ali. E criamos aqui a nossa base. Né? Estão 2 bases ali. O que falta agora? Eu juntar essas bases para poder fazer a mineração de textos. Então, para mim juntar essas bases, eu vou ter que usar um tipo de recurso. Né? Qual? Eu vou usar esse recurso aqui de operações de registro para anexar. Ó. Então, vou juntar uma base com a outra. Então, está aqui. Está aqui. Juntei as 2. E o duplo clique, ó, o que ele vai fazer? Ele vai juntar as 2 bases aqui. Ó. Simples assim. Salvar, já está salvo. E agora vamos ver o resultado. Ó. Vamos colocar aqui para ver de novo o resultado. Vamos ver se ele juntou as 2 bases. Executar. Então tá ali, pessoal. Nós acabamos de juntar as 2 bases. Ó. No final aqui tem ambiental e tem que ter política aqui também, em algum lugar. Está aqui, está na página 6. Vamos pegar aqui, ó, 5. E aqui as de política. Prefeito e candidato à reeleição em São Paulo pediu desculpas. E aí vai, tal. Então, tem os 2 conteúdos ali, certo? Então, exatamente, você poderia criar isso aí, Ariadne. É mais ou menos isso que a gente está fazendo. Então, neste momento, nós juntamos todos os conteúdos, porque a gente está treinando o modelo com coisas que a gente sabe o que é. Depois ele vai pegar os conteúdos e que a gente não sabe o que é, e ele vai classificar para a gente, ok? E essa classificação pode ser os mais variados contextos. Bom, agora a gente tem que fazer a análise dos textos. Então, eu vou clicar aqui do lado, na nossa área aqui de máquinas de aprendizado, e eu vou escolher uma específica, chamada analítica de textos. Eu vou escolher aqui a mineração de texto, e eu vou conectar a mineração de textos aqui à nossa preparação dos dados. Então, neste momento aqui, pessoal, a gente começou a fazer a primeira parte de modelagem. Tá? Então, essa modelagem aqui, ó, eu vou chamar de modelagem não de dados não estruturados. Então, aqui, ó, não bem grande, estruturados. Então, ele vai pegar e vai enxergar os textos. Aqui. Pronto. Então, aqui a gente tem a nossa área aqui, onde a gente vai falar minerar os textos. Vou colocar um pouquinho para cima, porque a gente vai precisar de espaço. Então, ele vai começar aqui, realiza um duplo clique e vamos ver o que a gente vai fazer. Lembra de ontem? A gente escolheu o campo texto. O campo texto, qual vai ser aqui? O notícia. Pronto, fácil. Agora, a gente precisa fazer é escolher aqui, ó, o modelo. E o modelo a gente vai fazer como? Do jeito que a gente fez ali, na raça, todos juntos, ou nós vamos usar, deixar ele fazer sozinho?
Então nós vamos deixar ele fazer sozinho, ó. Gerar diretamente. Pronto, se vira. Você vai fazer sozinho. Opa, tem mais recurso disponível aqui, não quero saber não. Ok? E aí ele vai pegar e vai fazer sozinho essas análises. Ok? E depois eu vou pedir agora e selecionar um recurso, que é qual? Eu tenho que saber o idioma. Lembra que eu falei para vocês? Então eu tenho aqui idioma em português para análise demográfica, eu tenho aqui o idioma em português para análise de CRM, de opiniões, então está tudo aqui, ó, gratuito, para a gente usar. Satisfação, né? E vai ter que ter um idioma português aqui básico. Pronto. Vamos usar o basicão. Usamos o basicão, carregou, aparece aqui o PT. Português. Pronto. Salvamos. E agora ele vai analisar para nós as notícias. Então aqui eu só tenho que clicar com o botão direito e executar. Então ele está criando aqui uma carga dos dados na nuvem e está executando para nós o processamento dos dados. Então o que ele está fazendo, pessoal? Ele está criando os tokens para a gente, descobrindo quais são os tokens e apresentando para nós isso numa matriz. Então, primeiro ele vai mostrar um modelo, lógico, né? Então aqui a gente vai ver um modelo e depois a gente vai poder usar o conteúdo do modelo na saída aqui, que vai ser o nosso modelo de classificação. Então tá ali, estamos executando na nuvem. São todas as notícias de hoje da área ambiental e da área política de uma grande editorial aí de São Paulo. Vocês vão ver aí qual é. Por isso que estava mostrando mais a política aqui da região de São Paulo, não de outro lugar, mas vocês poderiam colocar, obviamente, rastrear da onde for, né? Do Brasil inteiro, da sua região e assim diante. Então ali, 7h44, 89, essa contagem aí parece futebol americano, está pulando e vai. Vai soltar para nós aqui o resultado. Pronto! Então aqui, pessoal, nós acabamos de criar um modelo de análise textual. Tá? Então ele minerou os dados e criou esse modelo aqui. Se eu quiser visualizar aqui o modelo, aqui eu vou visualizar o resultado. Né? Se eu quiser abrir, ele vai abrir aqui o meu modelo. Deixa eu clicar aqui para ele abrir. Ó. Então olha só os termos que ele encontrou. Ó. Pantanal, Amazônia, Brasil, ele já classificou como localidade. E eu posso ensinar para ele que Pantanal é um lugar também. Então, eu posso ensinando incêndios, ambiente, PSDB, Boulos, Mourão, Datafolha, mudanças climáticas, Polícia Federal, vice-presidente, prefeito, terras indígenas e assim diante. Mulheres, Lula. Então, tem vários conteúdos ali, tá, pessoal? Então, ele conseguiu perceber os conceitos principais estavam dentro daquelas notícias, certo? E agora nós fizemos, então, uma modelagem de dados não estruturados aqui em cima. Perceberam? No final, o que ele gera? Vamos ver uma saída aqui disso, né? Vou executar aqui, vamos ver a nova saída. Então, sempre que eu conecto ali ao ícone, é só você chegar perto do ícone, ele vai sair uma opção de setinha e você vai lá e conecta, ele vai soltar para a gente o resultado. Então está aqui. O que ele fez agora? Ele pegou o conteúdo dos textos, ele não criou o modelo, ele só escorou. Passou aqui pelo modelo e ele jogou nos conceitos. E aqui, neste caso, ele está soltando uma saída, se é verdadeiro ou falso a presença do conceito naquela frase. Então, olha só aqui, ó. Despachos do presidente do IBAMA facilitaram circulação. Tararara. Isso aí é a notícia, não fui eu que disse, tá? Então tá ali. Se é falso, ó, ali em cima tem um monte de conceito. Primeiro ele guardou conceitos de datas. Depois, são mais de 500 conceitos. Ó, vai aparecer porcentagens. E, ó, Mercosul, adesão explícita da esquerda, agricultura, Alemanha, Alfredo Nascimento, apoio, aprimoramento. Então você vai procurando. Se o conceito que foi falado aqui estiver presente,
vai aparecer como verdadeiro aqui, ó, ao invés de falso. Ok? Então, ele vai começar a enxergar esses conceitos e vai soltar para nós respostas em cima desses vários conceitos presentes. Você vê, pegou até termos políticos ali claramente, né? Termos que a inteligência artificial aprendeu que ninguém ensinou para ela, né? O que é ser a favor do político ou a favor de outro. Então, ele pegou esses conceitos para a gente. Tá? As linhas que estavam em branco, ele ignorou. Percebam que não tem as linhas em branco aqui. E aqui você tem o ID aqui da notícia que está citada, uma numeração referente àquilo, né? Que seria uma data específica da notícia que eu posso converter. Né? Então está ali, vários termos, ele organizou aqui numa matriz de conceitos estruturadas. Dá para ver um dashboard disso? Sim, claro. Se a gente tivesse mais 20 minutos, eu mostrava o dashboard. Eu quero fechar aqui o modelo, tá bom? Então agora nós vamos fazer um modelo disso. Então vou vir aqui, ó, e nós vamos criar um modelo sobre essa base de dados. Só que antes eu vou mudar o papel agora dessas variáveis. Então vou pegar essa saída que está aqui, ó, e neste momento, pessoal, eu vou criar agora o nosso novo modelo de classificação. Então agora eu vou fazer uma análise estruturada, ó, porque eu já estruturamos. Modelo de classificação. E aí vão ser com dados estruturados. Então, neste modelo aqui, ó, o que eu vou colocar como... Vamos ver aqui ele lendo os tipos de variáveis que existem. Né? Então, vou definir agora o papel das minhas variáveis. Ó, já leu todas as variáveis aqui para mim. E eu vou definir o papel deles. Vou deixar ele ler de novo, só para ter ali fechado. Está carregando o arquivo. Eu vou usar um recurso que eu esqueci de mostrar, dele colocar o arquivo em memória, assim ele faz mais rápido. Pronto. Que 12 segundos, quem tem 12 segundos hoje em dia, né? Já está tão... Então tá ali. Então ele coloca aqui agora o tipo da variável, né, o conceito que existe, e aí a gente vai colocar o papel dela. Então nesse tema aqui, ele vai ser o nosso destino, vai ser o nosso objetivo. E todos os outros conceitos, eles vão entrar como entradas. Isso é tudo entrada. Então, se tiver presente um conjunto de conceitos, ele vai se considerar como uma entrada, se não tiver, ele vai considerar como outro. Tá? Então, aqui o objetivo é classificar entre ambiental e política. Se eu tivesse colocado mais aqui, ia ter ambiental, política, turismo. E assim vai. Tá? Então, salvo isso, está salvo. E agora nós vamos escolher as máquinas de aprendizado. Tá bom? Então, na máquina de aprendizado, vamos escolher algumas delas. Vamos escolher aqui uma mais simples, que é uma árvore de decisão. Uma coisa bem lógica. Se tiver presente tal conceito, pode ser desse candidato. Se tiver presente tal outro conceito, pode ser de ambiental, né? Em vez de política. Então, eu escolhi aqui a minha árvore de decisão, um algoritmo ali, e agora eu vou pedir para executar. Ó. Tropa de elite, pede para sair. Cliquei aqui, executar. Então, vai sair o nosso modelo aqui. Então, está criando um modelo, entraram mais de 1000 registros, avaliou o modelo, demorou 15 segundos, pessoal. E agora nós temos um modelo aqui de árvore de decisão que explica para nós e classifica aquele conteúdo. Vamos visualizar o modelo? Vamos ver se ele ficou interessante ou não, se teve alguma resposta legal ou não, e assim em diante. Está aqui. Ó. O modelo entrou ali com mais de 30 variáveis. Está aqui. A variável mais importante foi o conceito Pantanal, Amazônia e Ambiente. Então, isso é o que ajuda a classificar se a notícia é ambiental ou não. Aqui são as regras, se tiver isso, esses conceitos, é política. Segundo turno, ó, votos válidos, prefeitura, é política. Só que apareceu também IBAMA ali. IBAMA não era para estar na política. Não, IBAMA falso, né? Ah, tá. Então, IBAMA não pode estar aí. Se tiver voto e tiver IBAMA, é política. Então, aqui, pessoal, ele vai montando uma árvore de decisão
onde ele vai guiando qual o número de registros e qual o número de conteúdos que ele vai em função dessas regras, tá? Então, a primeira regra aqui, ó, se tiver aqui, aqui tem todos, né? Então, são quase 800 notícias, né? 863. Então, nessa primeira quebra aqui, ó, vamos ver o rótulo. Pronto. Aqui, ó, conceito outubro. Se outubro for verdadeiro, olha, tem uma chance de ser ambiental. Interessante, né? Se Pantanal for verdadeiro, é ambiental. Se segundo turno estiver presente, é política. Se o ambiente estiver presente, é ambiental. E se a Amazônia estiver presente, é ambiental, né? Então, percebam o potencial de classificação daquela construção, né? E aí a gente tem um resumo do treinamento e agora a gente vai ver a qualidade do nosso modelo e o resultado do nosso modelo. Então, no final da história, se eu entrar aqui com um conjunto de textos novos e passar por esse modelo aqui, ele vai naturalmente classificar se é um conteúdo de ambiente, de política ou qualquer outro. Então vamos ver só mais duas coisinhas, tá? A saída. Então a saída aqui vai ser uma análise do modelo, para ver qual a qualidade do modelo. E depois eu vou soltar também uma tabela. Pronto. Deixa eu jogar aqui para cima, para caber aqui no nosso visual. Para vocês verem o resultado. Então, primeiro, vamos ver a tabela. Botão direito, tropa de elite, pede para sair aqui a nossa tabela. E o dashboard, dá para fazer tranquilo, tá? É que não dá tempo de mostrar o dashboard hoje. Mas também você pode fazer na nuvem gratuitamente. Então, e compartilhar essa parte legal. Então, está aqui. Eu estou olhando agora aqui o nosso resultado do modelo. Então, o que você vai ter de legal aqui? Ó? Se você for na última variável, vamos lá para o final do final, que é onde tinha a classificação. Então, tem conceito para caramba, são mais de 500. Então, demora um pouquinho para ir aqui, que eu não estou enxergando o recurso ali para ir até o final aqui, logo de cara. Se for lá no finalzão, ó, tá tudo verdadeiro, falso, tal. Tá chegando no final. A minha tela que cortou o negócio de ir até o final. Vai ter ali o resultado final e a predição. Na próxima eu vou fazer diferente isso aqui. Vou organizar as variáveis para já ver logo de cara. Nossa, tá demorando, né? Bom, não sei se aqui vai aparecer, não está aparecendo aqui para mim um menuzinho para mim correr até o final. Aqui, aí chegamos. Muito bem, aqui, ó. Então aqui, ó, é o que ele previu para aquela notícia, ó. Aqui ele previu política, aqui ele previu ambiental, e aqui o valor que ele aproximou para prever para ambiental. Tá? Então, esses são os resultados. Ele tem uma probabilidade e ele mostra qual é o tema que ele escolheu para prever aquilo. Tá bom? Então, tá aí um exemplo disso. E o final, aqui para fechar mesmo, é a análise do modelo, para a gente ver a qualidade do modelo. Então, vamos criar aqui uma matriz de coincidência e vamos executar. Pronto. Então, neste momento, pessoal, ele vai mostrar um pouquinho da precisão desse modelo. Vamos ver se ficou bom. Peguei a primeira máquina de aprendizado aqui. Eu já vi que tem algumas falhas. Talvez eu tenha que usar uma outra mais poderosa. Talvez uma rede neural. Né? Tá aqui. Vamos ver a análise. Ele acertou ali 62% da classificação dos artigos. Tá? Então, onde deu problema? Onde deu ruim? Né? Deu muito ruim na questão do ambiental. Né? Por quê? Tinha muito político falando de meio ambiente. Então, complicou aqui a análise do meio ambiental aqui. Talvez se tivesse escolhido esporte, tinha sido melhor, né? Poxa, quem falou política aí? Então tá aí. O que acontece é que a gente conseguiu criar um modelo. Estou brincando, Ariadne. A gente podia escolher também outros recursos
e rodar esse modelo de novo para ele ficar mais preciso, né? Então, aqui eu posso escolher aqui mudar o ambiente, né? Aqui mudar um parâmetro aqui dentro do modelo e ele pode ficar mais preciso para mim, tá? Então, com isso, pessoal, olha só, criamos um fluxo visual, não fizemos programação nenhuma, usamos só a lógica de preparar os dados, rodar uma análise de textos e depois fazer um modelo de classificação e observar aqui o resultado, olhando a qualidade do modelo para a gente. Eu posso, inclusive, aqui usar um recurso de autoprogramação para ele fazer esse modelo sozinho para a gente. Quem sabe eu mostro isso na próxima aula para vocês verem como isso pode ser legal e nos ajudar, né? Então, sim, ele apareceu ali, prefeito, apareceu presidente, vice-presidente, apareceu vários temas interessantes. Então, aqui é um pequeno exemplo que a gente pode ter de como a gente pode fazer isso e obter resultados legais, tá, pessoal? Então, aqui só para vocês verem, o último ponto aqui, eu vou mudar só uma informação aqui, ó. Tudo isso aqui eu posso mexer no modelo. Então, tem uma informação aqui, deixa eu ver, vai estar no avançado, provavelmente. Não, está aqui na opções de modelo. Vamos ver se está aqui. Pronto. Geralmente está no começo. Pronto, está aqui. Aprimorar a exatidão do modelo. Aí eu posso rodar ele de novo, ele vai executar de novo e cria para mim um novo modelo e ele vai tentar ser mais preciso. E aí você precisa conhecer o modelo em si, né? A parte de análise de dados para obter o resultado. Tá, pessoal? Então, esse é um exemplo que você pode construir na nuvem gratuitamente. Vou baixar ele aqui para vocês e vou mandar agora para todos os participantes aqui o modelo que eu construí aqui com a análise das notícias. Tá? Então, tá aí um exemplo de aplicação que nos gera esse tipo de saída. Tá? Então, minutinhos aqui, uns 5 minutinhos pelo menos, para a gente poder conversar e observar e falar sobre isso. Tá? Então, podem abrir o microfone, podem conversar comigo, esse é o momento aqui que a gente pode conversar. Fiquem à vontade. Oi, Cláudia, é a Ariadne. Oi, Ariadne. Oi, eu de novo, parecendo aquelas alunas chatas. É o seguinte, vamos supor que eu poderia, se eu pegar um arquivo de Excel, e aí eu coloco, por exemplo, separo por coluna. Então, na primeira coluna eu coloco a ID, na segunda coluna eu coloco a data, na terceira coluna eu posso colocar a fonte, porque eu posso trabalhar com vários veículos diferentes, e na próxima coluna eu coloco o texto corrido, por exemplo. Aí, qual seria o critério de separação dos dados? Melhor. Ele vai usar o do critério corrido, do texto corrido, sempre. Né? Mas ele vai entender que cada coluna se trata de uma matéria diferente, por exemplo? Então, esse modelo ele está aprendendo de forma supervisionada, tá, Ariadne? Então, eu classifiquei as notícias primeiro. Para mim não ter esse trabalho de classificar, eu fui na Folha de São Paulo, fui lá no RSS deles, conectei com o RSS deles e lá tinha notícias de ambiente, notícias de política. Sim. Então eu usei a classificação que os jornalistas já fizeram. Falei, eu vou ficar classificando textos? Vou usar o que alguém já fez. Né? E aí esse modelo aprendeu com aquela classificação. Então a primeira vez, vamos supor que você tem essa planilha aí, e você já fez muitas vezes esse trabalho e já classificou o conteúdo. Então você vai usar o do passado para treinar. E aí depois você usa essas novas para ele classificar automático, entendeu? Ah, entendi. Aí fica perfeito. Tá e bom. não precisa fazer tudo isso, tá? Se eu tiver uma planilha então, esmiuçadíssima, por exemplo, com todas essas colunas que eu te falei, e se eu tiver mais colunas, por exemplo, do meu sistema que já tem
os índices da matéria, tipo, positivo, mas que tanto positivo, os trechos que estão relacionados para cada atributo, como eu mencionei ontem. Então, aí eu vou treinar ele para ler trechos parecidos e classificar da mesma forma. Seria isso? Exatamente. Ele vai aprender com base no que você já fez anteriormente, vai ser muito mais rápido do que isso aqui, ó. Essa parte de preparação não vai precisar. Eu estou juntando aqui para formar uma base para ter alguma coisa para poder treinar, né? A sua vai direto aqui, ó. Pum! Já vai direto aqui no algoritmo e já vai soltar um modelo. Aí, com esse modelo, você já pode chamar aqui, ó, a classificação. O que ele vai fazer? Ele vai pegar as notícias, o texto, e ele vai estruturar esse texto para permitir análise, para permitir classificar depois todos os novos textos. Então, mas ele entenderia, por exemplo, eu tenho uma matéria, aí a primeira frase é positiva. Então a primeira frase, até o primeiro ponto final, ou o primeiro parágrafo é positivo, o segundo positivo em X aspectos, o segundo é negativo em Y aspectos, o terceiro é positivo, o quarto é negativo, então eu vou ter uma mescla de N variáveis de positivos e negativos. Isso é o que a gente viu ontem, né? Sim. Ele fazia aquilo sozinho, aí já é outra história, ele já faz direto. Entendi. Tá? E a mesma coisa, você muda aqui, ó, a analítica de texto, você muda para este aqui, ó, e ele vai fazer a análise de sentimentos aqui dentro. Aí eu também posso treinar qual é o tipo de sentimento que eu quero que ele identifique. Exatamente. Tá. Então, nós estamos falando do que a inteligência artificial pode fazer. Vários programas podem fazer isso. Isso aqui é só um exemplo que a gente está usando, tá, pessoal? Muito obrigada. De nada. Então, aqui, pessoal, mudei um parâmetro, o modelo já começou a acertar quase 70%, tá? Se eu usar uma rede neural, talvez ele melhore ainda mais. Bom, basta mudar ali o parâmetro final. Bom, isso é o que eu queria falar na aula de hoje. Se alguém quiser maiores informações, pode mandar mensagem pelo LinkedIn. Quiser conectar, falar comigo, está ali à disposição. E tiver mais alguma pergunta, temos mais 2 minutinhos. Passamos um pouco do tempo aqui, hein? Mas chegamos. Mais alguma coisa? Então tá aí, pessoal. A próxima aula que a gente vai ter vai ser agora no dia 25/11. Então, tá aqui. Eu agradeço muito aí a presença de vocês. Quem quiser ver depois, o conteúdo está gravado, vocês vão poder trabalhar com esse contexto. Ah, legal, a pergunta do scrapping. Sim, eu posso fazer o scrapping na raça, usando Python, ou eu posso fazer o scrapping com um ícone que já faz esse scrapping para mim. Tá? Então, tem um ícone que já faz o scrapping para mim, só que depende do conteúdo. Tá? Se for RSS, site ou arquivos, documentos, ele faz na hora. Tá bom? Então, na próxima aula, nós vamos falar de assistentes virtuais. Tá? Ah, não, é dentro da própria plataforma. Tá, Mário? Obrigado, hein? Professor Cláudio? Sim. É o Fábio, tudo bem? Tudo bem, onde eu posso rever a aula gravada? Eu acredito que vai estar no mesmo link desta aula atual, tá? Então, no site do IDP, ela vai estar disponibilizada para ser acessada posteriormente, assim como está o conteúdo da primeira parte do curso, foram 4 aulas, tá? Então, eu acredito que você vai poder rever no site do IDP. Professor? A aula passada eu estava ausente. Obrigado, professor. De nada, Fábio. Apenas complementando a informação aí para o Fábio, a gente passou são 3 vídeos tutoriais mostrando como acessar a nossa plataforma e todo esse conteúdo ele vai estar disponível lá. Não é imediato, tá? A gente tem o tempo aí, o time de fazer o download da aula. Depois de feito o download da aula, a gente faz um trabalho de edição e sobe isso, mas vai estar todo lá esse conteúdo. Todas as aulas do professor Cláudio, ninguém vai perder nada, fiquem tranquilos, tá? É só acessar a nossa plataforma com o e-mail registrado, o e-mail que vocês fizeram registro na nossa landing page,
e uma senha padrão que foi enviada para o e-mail de vocês. Perfeito? Legal, muito bem. Obrigado aí, Hugo, por esse esclarecimento. Bom, obrigado, pessoal, e a gente se vê no dia 25. Conto com vocês aí. Fica tranquilo. Se tiver dúvida, eu ajudo um dia aí. Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.